Existe um tipo de escuridão que não se dissolve com a luz. Um vazio que não é a ausência, mas a presença de algo tão antigo, tão vasto, que só de pensar nele, a sua mente já começa a ruir. Porque tem coisas que é melhor a gente não cutucar, não é? Uns segredos tão velhos que o próprio tempo esqueceu. Quando você desenterra um desses, não é só uma história que vem à tona. É uma fome, uma coisa que dorme e que, de repente, sente seu cheiro, e não tem volta. Nada do que você conhecia vai ser o mesmo. E a sua mente vai ser o primeiro banquete. João era um sujeito tranquilo, desses que preferem a companhia das estrelas à algazarra da cidade. Morava sozinho, num sítio afastado, onde o asfalto dava lugar à terra batida e o silêncio era tão denso que parecia ter peso. Ele passava as noites no quintal, com o telescópio apontado para o céu, mapeando constelações, procurando por algo novo, algo que a ciência ainda não tivesse catalogado. Era uma vida simples, cheia de café forte e o cheiro úmido da mata. Mas essa paz, essa rotina, estava prestes a ser engolida por algo que nem a vastidão do cosmos conseguia explicar. Tudo começou depois daquela tempestade. Uma chuva daquelas de quebrar galho, que durou dias e revirou a terra como um bicho esfomeado. Quando o sol finalmente apareceu, morno e preguiçoso, João decidiu inspecionar a área. O riacho que passava perto da sua propriedade tinha transbordado, e a erosão tinha aberto umas fendas estranhas no solo. Foi numa dessas, ali onde a água tinha arrancado séculos de terra, que ele viu. Era uma pedra, ou melhor, não era uma pedra. Tinha uns 2 palmos de comprimento, com uma cor cinza escura, quase preta, e uma textura que desafiava qualquer coisa que ele já tivesse tocado. Não era lisa, nem áspera. Era mutável, como se a superfície se ajustasse à sua mão, ao mesmo tempo que emitia um frio que parecia vir de dentro, um frio que gelava os ossos, mas não a pele. E os desenhos? Os desenhos, nenhuma linha reta, ângulos impossíveis, curvas que se retorciam em espirais hipnotizantes, formando símbolos que pareciam ter vida própria. Eles não eram de nenhuma cultura que ele conhecia, de nenhum período histórico. Eram antigos, infinitamente antigos. João sentiu uma pontada de curiosidade, misturada com uma apreensão gelada. Um impulso quase incontrolável o fez pegar o objeto. O peso era desproporcional ao tamanho, denso, como se fosse feito de algo além da matéria comum. Ele levou o troço para casa, limpou a lama com cuidado e o colocou sobre a mesa de madeira, bem no centro da sala. A partir daquele dia, a vida em seu sítio nunca mais seria a mesma. Aquele pedaço de não-pedra parecia sugar a luz do ambiente, criando uma aura de sombra ao redor. Nas primeiras noites, os sonhos começaram. No início, eram apenas flashes. Cores que ele nunca tinha visto, formas geométricas que giravam e se retorciam como labirintos sem fim. Não eram pesadelos no sentido tradicional, mas eram perturbadores. Ele acordava suado, o coração acelerado, com uma sensação de que tinha visto algo importante, algo que sua mente consciente se recusava a reter. O silêncio do sítio, antes acolhedor, agora parecia mais pesado, carregado de sussurros que vinham do nada, da própria madeira da casa, do vento que balançava as árvores lá fora. Ele tentou ignorar, mas o objeto sobre a mesa parecia chamá-lo. De dia, ele passava horas observando-o, tentando decifrar os símbolos. Nenhuma biblioteca ou livro que ele tinha possuía qualquer referência àqueles caracteres. A obsessão foi crescendo. Ele parou de olhar para as estrelas. Seu telescópio, antes seu companheiro fiel, agora estava coberto por uma fina camada de poeira, esquecido no canto da sala. Toda a sua atenção estava voltada para aquele artefato inexplicável. João começou a pesquisar de forma mais desesperada. Vendeu algumas coisas para comprar acesso a arquivos digitais de universidades e bibliotecas obscuras, focando em folclore local, lendas esquecidas, mitos de povos que desapareceram sem deixar rastros. Ele achou referências, fragmentos, em textos velhos e empoeirados,
alguns escritos em línguas mortas, histórias de coisas que dormem sob a terra, de deuses sem nome, que precediam a luz, de olhos que observam desde o vazio, entre as estrelas. As descrições eram vagas, cheias de metáforas, mas havia um padrão, uma criatura que não tinha forma, mas que existia, uma consciência antiga que aguardava. Enquanto a pesquisa avançava, o objeto na mesa começou a se manifestar de formas mais diretas. João começou a ouvir um zumbido baixo, uma vibração que parecia ressoar em seus ossos, vindo do artefato. Não era um som audível, mas uma sensação, um eco dentro da sua própria cabeça. Às vezes, ele jurava ver a superfície do objeto ondular, como se respirasse. As sombras na casa se moviam de forma estranha, dançando nos cantos da visão dele, parecendo se juntar, formar figuras efêmeras que desapareciam assim que ele tentava focar. Ele parou de comer direito. O sono se tornou uma tortura, um portal para visões cada vez mais vívidas de abismos cósmicos, cidades de geometria impossível, seres feitos de luz e sombra que se contorciam em danças aterrorizantes. Não havia mais descanso. A cada dia, João se sentia mais conectado ao artefato, como se uma parte dele estivesse sendo gradualmente sugada para o seu interior, e outra parte, algo alienígena, estivesse sendo injetada em sua mente. Ele sentia um frio que não era do corpo, mas da alma, uma sensação de diminuição, de insignificância perante algo colossal. A solidão, antes uma escolha, agora era uma prisão. Ele não atendia mais o telefone, não recebia visitas. As poucas vezes em que arriscava ir à cidade, as pessoas pareciam notá-lo, olhavam para ele com uma mistura de pena e medo. Seus olhos, antes cheios de curiosidade, agora carregavam um brilho febril, um peso que não era humano. Ele podia sentir o cheiro das coisas de forma diferente. A terra tinha um odor de podridão, a água um gosto metálico. Sua própria pele parecia se arrepiar sozinha, sentindo correntes de ar que não existiam. Certa noite, João estava em frente ao artefato, as mãos tremendo. Ele tinha decifrado o suficiente. Não a linguagem exata, mas o sentido. Aqueles símbolos não eram letras, eram coordenadas, instruções. O objeto não era apenas uma pedra, era um fragmento. Um pedaço de algo muito maior, um farol, talvez, um comunicador, e o zumbido, a vibração, não era uma frequência de rádio, era uma consciência, uma mente vasta, antiga, que estava acordando. A revelação veio com a força de um soco no estômago. Ele não estava descobrindo a entidade, ele estava sendo encontrado. O artefato não era uma chave para abrir uma porta, mas um meio para abrir sua mente. A entidade não queria vir para o mundo físico. Ela queria o conhecimento, a experiência, a própria essência da consciência humana. E João era o condutor perfeito, isolado, curioso, com uma mente aberta para o inexplicável. A cada dia que passava, a realidade familiar de João se desfazia como areia entre os dedos. A distinção entre o sonho e a vigília, entre o real e o impensável, tornava-se cada vez mais tênue. Ele percebia a tessitura do tempo se esticando, distorcendo, as horas se arrastando em uma eternidade sem fim, ou voando em um instante imperceptível. A gravidade parecia flutuar dentro da casa, e o ar, antes apenas oxigênio, agora tinha um peso, uma textura invisível que pressionava seus pulmões, lembrando da presença que não podia ser vista, mas que era sentida em cada fibra de seu ser. Ele era uma antena, uma ressonância viva para o vasto e o terrível, um sacrifício involuntário à curiosidade desenfreada. Naquela noite, a casa de João tremeu. Não por um terremoto, mas por uma ressonância vinda do próprio tecido da realidade. As paredes pareciam se esticar, o teto a afundar. As luzes da casa piscaram e se apagaram de vez, mergulhando tudo numa escuridão densa, apenas quebrada pelo brilho sutil e pulsante que agora vinha do artefato. Ele não estava mais frio, mas quente, vibrando com uma energia inimaginável. João sentiu uma dor lancinante na cabeça, como se 1000 agulhas perfurassem seu cérebro.
Mas não era apenas dor física, era a dor da compreensão, a dor de ver além do véu, de testemunhar a insignificância de toda a existência humana. Ele viu as cidades de ângulos impossíveis, não em sonhos, mas em sua mente, tão reais quanto a sala em que estava. Ele viu seres que desafiavam a descrição, feitos de sombra, luz e uma substância que não era deste universo, que dançavam em rituais incompreensíveis sob céus de cores doentias. Ele não ouviu vozes, mas sentiu pensamentos. Não eram palavras, mas conceitos. O conceito de um tempo que não era linear, de um espaço que se dobrava sobre si mesmo. A entidade não era maligna, não queria mal. Ela era apenas existente. E essa existência era tão vasta, tão indiferente, que a própria noção de humanidade, de vida, era menos que um grão de poeira. Era a compreensão de que não havia sentido, não havia propósito, apenas um vazio cósmico, onde consciências antigas flutuavam, coletando experiências como quem recolhe conchas na praia. João gritou. Não foi um grito de medo, mas de desespero, de horror. O som rasgou a noite, ecoou pela mata, mas ninguém ouviu. O grito não era dele, era da sua mente se partindo, se estilhaçando em 1000 pedaços sob o peso do conhecimento. Ele caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça, os olhos arregalados, vendo coisas que não deveriam ser vistas. A distinção entre ele e o artefato, entre ele e a entidade, desapareceu. Ele não era mais João, ele era um canal, um receptáculo, uma ponte. Quando o sol nasceu, um sol fraco e indeciso, a casa de João estava em silêncio, um silêncio diferente de antes. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio da ausência. A porta estava aberta, balançando levemente com a brisa. O artefato havia sumido da mesa. Não havia vestígios de luta, nem de sangue. Apenas o cheiro de mofo e um hálito gelado que parecia vir das profundezas da terra. Ninguém nunca mais viu João. Alguns vizinhos mais próximos comentaram sobre a loucura dele, o isolamento, a obsessão. Disseram que ele devia ter ido embora, enlouquecido sozinho na mata. Mas o sítio era diferente. As plantas cresciam de forma estranha, algumas com flores de cores nunca vistas, outras com caules retorcidos que pareciam imitar os símbolos do artefato. A água do riacho tinha um brilho esquisito à noite, e o silêncio, antes acolhedor, agora parecia pesado, cheio de vozes que só os que não dormem conseguem ouvir. Porque o que dorme não precisa de um corpo, ele se contenta com a mente, e a mente de João. Bom, a mente de João agora é parte de algo muito, muito maior. E talvez, se você se aventurar demais pela mata, se prestar atenção aos sussurros do vento, se ousar olhar para o céu com a curiosidade errada, você também possa sentir o chamado. O frio, a presença, e talvez, só talvez, a sua mente também se torne parte do banquete. Afinal, a vastidão do universo guarda segredos que não são para os vivos. E o que acontece quando um deles acorda? Só resta o silêncio e a certeza de que você nunca esteve sozinho.